E deixa eu projetar a tela também. Tá aparecendo a tela aí para vocês, povo? Sim. Sim, obrigada, Luiz. Então, ó, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Aí queria perguntar para vocês, alguém já ouviu falar, conhece, ou é, assim, totalmente novidade? Desse pessoal, das pessoas que estão aqui hoje com a gente na aula. Alguém já ouviu falar, lembra, não lembra, ou é realmente a primeira vez que está ouvindo falar de figuras de linguagem? Eu é a primeira vez. Primeira vez. Seu Herculano, Gabriele, Silvana, vocês conhecem isso? Já ouviram falar? Assim, nem que tenha sido, sei lá, alguém já comentou, li em algum lugar. Eu já ouvi falar, mas vamos prosseguir para ver se é o que eu imagino. E o que você imagina? Fala para mim. Seu nome não é Gabriele. Qual que é seu É nome, Carla. Alexandre? É É Carla. Carla. Carla, toda vez que eu vejo você entrar como Gabriele, eu lembro que não é Gabriele, que Gabriele acho que é só a Nora, mas eu não consigo lembrar o seu nome, eu tenho que É anotar. Carla. Não, então, porque eu faço curso de comunicação e oratória, e a gente está estudando sobre se comunicar, de como se comunicar. A gente se Uhum. comunica através de gestos, palavras, olhar, figuras, né? Então, não sei se é por esse caminho, né? Tá ligado a esse caminho, né? Que bom que você faz curso de comunicação e expressão, né? Tem muito a ver aí com a nossa área de linguagens. Que bom. É. A Silvana colocou aqui no chat também que já ouviu falar um pouco, né? Então vamos lá, gente, vamos conhecer. As figuras de linguagem, elas estão muito relacionadas à literatura, tá? Elas são muito utilizadas aí nas músicas, nos textos literários como um todo, tá? Independente de qual, né? Um conto, uma crônica, uma poesia. Todas as poesias praticamente têm figuras de linguagem. Às vezes, né, até uma tirinha, uma tirinha de jornal, né, uma história em quadrinhos, né, aquelas tirinhas que a gente vê, eu vou mostrar algumas aqui, da Mafalda, aquelas que têm bastante humor, bastante ironia, inclusive, ó, ironia é uma figura de linguagem. Então, todas essas, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para dar vida ao texto, para tornar o texto engraçado, para tornar o texto irônico, para tornar, às vezes, o texto redundante, né, repetitivo, e aí de propósito, né, porque tem autor que vai tornar o seu texto repetitivo com o intuito de dar ali, fazer uma piada, alguma coisa nesse sentido. Então, as figuras de linguagem são muito utilizadas aí nesses textos literários. E dentro da prova do Enseja, geralmente elas vão aparecer assim, né? Deixa eu botar um exemplo aqui para a gente dar uma olhada. Ó, vai geralmente aparecer lá na prova do Enseja dessa forma. Aparece uma tirinha, como essa daqui, tá? Ou então aparece um trecho de uma poesia, como essa daqui de Machado de Assis. E aí eles vão te perguntar qual que é a figura de linguagem que está contida ali naquele texto. Então a gente precisa aí conhecer as figuras de linguagem para saber identificá-las e, a partir dessa identificação, na hora de uma questão, saber responder corretamente, tá? Antes da gente, eu coloquei aqui na tirinha para a gente ver, né? Aqui, por exemplo, ó, essa frase aqui do mestre Yoda, né? Quem gosta aí de assistir Guerra nas Estrelas, né? A gente tem também figuras de linguagem. Deixa eu ver aqui, ó, a tirinha da Mafalda que eu falei para vocês. A gente vai ter sempre figuras de linguagem, quase sempre, né? Figuras de linguagem. Quadrinhos da Mônica é o que mais a gente tem aí, é figuras de linguagem. Outra aqui da Mafalda, né? Então a gente vai ver aí essas figuras de linguagem dentro desses textos literários e vai tentar aí aprender, né, um pouquinho dessas figuras e ver como identificá-las, tá? Porque o que a prova do Enseja realmente vai
pedir para a gente é que a gente consiga aí, a partir da leitura de um texto, seja uma tirinha, seja uma poesia, seja uma letra de música, identificar essa figura e classificá-la corretamente, tá? Então é isso que a gente vai tentar dar uma olhadinha hoje. O Cláudio chegou agora. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. A gente está começando ainda, né? O nosso tema de hoje aí vão ser as figuras de linguagem. Essa aula de hoje, gente, ela é um pouquinho longa, né? Se vocês olharem aí a apresentação que está na tela, são 37 slides. Então, pode ser que a gente não consiga ver tudo hoje. Então, se por um acaso a gente não conseguir ver tudo hoje, a próxima aula de português eu continuo de onde a gente parar. E na próxima aula também eu faço aí exercícios, tá? Porque hoje realmente a gente não vai conseguir dar conta de ver todas as figuras e ainda fazer exercícios. Mas se não der tempo, a gente continua exatamente de onde a gente parar, tá? Então vamos lá. Então, ó, só para a gente conhecer um pouquinho aí o que são, né? Você já deve ter notado que em muitos textos, sobretudo nos literários, as escolhas do autor quanto ao uso das palavras, a forma como elas são dispostas, as relações que estabelecem entre si, criam certo efeito de sentido, de forma, de ideia, ou até de sonoridade, tá? A gente vai ver uma figura de linguagem que eu amo aqui, que é muito usada em quadrinhos, né? Que faz aquele ploc, ban, não sei o quê, que imita os sons, né? Isso é uma figura de linguagem, né? Para dar esse efeito aí de sonoridade, que podem contribuir para o conjunto do texto, acrescentando-lhe beleza, humor, ritmo, né? Nas poesias aí o ritmo é tão importante, complexidade ou até outra característica qualquer. Muitos desses efeitos são obtidos através de estratégias estilísticas, às quais damos o nome de figuras de linguagem. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Como utilizar essas figuras para que dentro de um texto eu consiga ter beleza, eu consiga ter humor, eu consiga ter ritmo, eu consiga ter ironia, eu consiga ter várias dessas características que são dadas aí pelas figuras de linguagem. Tá? Continuando. As figuras de linguagem, muitas vezes, são utilizadas de tal forma que acabam até mesmo por marcar o estilo de um autor. Como é o caso, por exemplo, da ironia, marca registrada de autores como José Simão e Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é o maior autor de crônicas do Brasil, né, um dos maiores cronistas. E ele tem essa característica de usar a ironia, né, que a gente muito fala no nosso dia a dia, né? Fulano está sendo irônico, fulano é irônico. Ironia é uma figura de linguagem, tá? A gente tem aí também, por exemplo, Chico Buarque, né? Todo mundo já ouviu falar, às vezes até conhece aí algumas músicas, e ele, na maioria das suas músicas, ele faz uso da aliteração e da assonância, que a gente vai ver aqui também. E outro aí bem conhecido, né, para quem é aí mais ou menos da década de 80, né, já passou aí dos 30, vamos dizer assim, né, conhece aí a banda Engenheiros do Havaí. É outro que usa muito nas suas letras de músicas uma outra figura de linguagem chamada paranomásia. Outro também, né, eu, por exemplo, né, eu sou apaixonada, aficionada por Legião Urbana. Assim, é a minha banda predileta, né? Eu adoro rock nacional, mas principalmente Legião Urbana, né? Renato Russo e Legião Urbana. E todas as músicas do Legião Urbana, da banda Legião Urbana, você vai perceber a presença de várias figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, ironia, enfim, várias, né? Então, a gente vai ver aí que nas músicas isso é muito utilizado também. Eufemismo, a gente tem várias músicas aí. Então, beleza, eu falo com os meus alunos, né? Isso é matéria que a gente vê aí no 9º ano e também no ensino médio. E eu costumo falar com os meus alunos, né? Ó, pessoal, guardem esses nomes aí que dão uma boa escolha de nome para filho, né? Ó, paranomásia, assonância, a gente vai ver aí o polissíndeto, são nomes bons para criança. Eu brinco com os meus alunos aí. Beleza, continuando aqui, gente, vamos dar uma lida aí. Renato Russo, ele formou uma banda Aborto Elétrico, né? Isso,
É isso mesmo, a primeira banda dele, né, lá em Brasília, eles são de Brasília, né, quando ele formou a primeira banda, ele era adolescente ainda, tinha 18 para 19 anos, a primeira banda dele se chamou Aborto Elétrico. Isso aí, muito bem. Eu sou muito fã, né, eu fiz um trabalho quando eu estava na faculdade de letras, né, meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu TCC, foi aí sobre a banda Legião Urbana e sobre algumas músicas deles, né, como Que País é Este?, Geração Coca-Cola, enfim, tem várias, eu sou suspeita para falar, e a gente falei muito aí do aborto elétrico também. Continuando, gente, vamos lá. Tem um texto aqui para a gente ler, uma crônica do José Simão. O que é uma crônica, gente? A crônica é um texto literário, tá? Que tem uma característica de contar algo do dia, né? Então, nesse caso aqui do José Simão, vocês vão perceber que ele pegou uma matéria que saiu no jornal, tá? Sobre a violência no Rio de Janeiro, e transformou isso num texto que ele publicou num jornal, tá? Então, nesse texto do José Simão, como a gente já viu aqui, né, uma das características do José Simão é a ironia. Então, vamos tentar achar essa ironia aí dentro desse texto do José Simão. Vamos lá. Vou lendo aqui, vocês vão acompanhando, que eu não sei se está dando para todo mundo ler. Buemba, buemba, macaco Simão urgente, o braço armado da gandaia nacional, rebelião em Rio, direto do país da piada pronta. Sabe como é o nome daquela cadeia no Rio com rebelião e fuga? Benfica, Casa de Custódia de Benfica. Mal fica. A cadeia acabou de ser inaugurada e os presos mal ficaram. Ha, ha, ha. Muda para Benfuga. E olha a placa do chargista Kemp na Avenida Brasil. Velocidade máxima. Balas de fuzil, 110 km. Granadas de mão, 20 km. Pedras arremessadas, 15 km. Ultrapassou o radar, multou. É a violência. Nos engraçados comentários. Beleza, então acabou o texto aqui, né? Desculpa, eu pensei que o texto continuava. Então, ó, o que o José Simão fez? Ele pegou um texto que fala aí da inauguração, esse texto já é bem antigo, tá? Da década de 70. Ele fala da inauguração do presídio de Benfica, no Rio, para onde vão todos os presos famosos. E aí ele fala que o nome tinha que ser o quê? Malfica. Ou então, Benfuga. Por quê? Todo mundo que chega, ó, a cadeia acabou de ser inaugurada e os presos mal ficaram. E aí ele ainda faz aí um comentário relacionado a essa questão da violência no Rio de Janeiro, né? Velocidade máxima na Avenida Brasil, balas de fuzil, 110. Granadas de mão, 20. E pedras arremessadas, 15. Então, não sei se vocês conseguem perceber como que o José Simão faz uso aí da ironia nesse textinho, né? Nesse textinho bem pequenininho. Ele faz aqui uma ironia com o nome da cadeia, né? De Benfica para Malfica, ou para Benfuga. E também aí com relação dessa velocidade máxima na Avenida Brasil, né? Velocidade máxima para o carro. Passou, multou. Mas para bala de fuzil, não. 110 km por hora. Para granada de mão, também não. Para as pedras arremessadas, também não. Então, na verdade, não é violência, é violência. Então, esse aqui é um exemplo de um texto onde a gente tem... Desculpa, moto barulhenta. Onde a gente tem aí uma crônica feita com base numa matéria de jornal, onde o autor critica, ironiza essa violência que existe no Rio de Janeiro. E aí eu falei com vocês que esse texto já é um pouquinho antigo, né? Ele é da década de 70. E mudou alguma coisa, gente? Temos alguma mudança aí no Rio de Janeiro em relação a essa violência? Nada, né? Não mudou nada. Continua tudo da mesma forma, né? Isso aí. Então, ou seja, é um texto que, apesar de ter alguns anos aí, ele continua sendo atual. E a gente percebe aí essa ironia do autor, né? Então, ó, nos engraçados comentários de Simão sobre o nome da penitenciária, fica clara toda a irreverência manifestada pela ironia.
Outro ponto hilário do texto é justamente o seu final, onde o cronista ironiza os radares, fazendo uma absurda e engraçada associação com as armas usadas na violência urbana do Rio, chamada por ele de riolência, crítica que se estende às penitenciárias não só do Rio, mas de todo o Brasil, né, de todo o país. Beleza? Então, agora vamos falar um pouquinho dessas figuras de linguagem. Aí eu trouxe esse esqueminha aqui pra gente, ó. Então, são essas figuras que a gente vai ver. As figuras de linguagem, elas se dividem aí em 4 grupos. A gente tem as figuras de construção ou sintaxe, tá? Esse X aqui, gente, ele não tem som de CS, não, é sintaxe. É como se fosse com C, tá? Não é sintaxe, não. Tem gente que fala sintaxe, né? Mas não é, não. É sintaxe, tá? Como se tivesse um som de C aqui no final. Então, a gente tem aí as figuras de construção ou sintaxe, e aí ela tem esses nomes aqui, ó. Hipérbato, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora e silepse. É o grupo das figuras de construção ou sintaxe. A gente vai ter as figuras de palavras ou de tropos. Comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia e sinestesia, tá? Lembra que eu falei dos nomes que eu brinco lá com os meus alunos do ensino médio? Ó, antonomásia, é um nome bom para uma filha. A gente tem aqui também o grupo das figuras de pensamento, que é esse amarelinho. Parece até palavrão, né, professora? Né? Imagina, você tem um casal de filhos, aí você coloca lá o anacoluto e a antonomásia. Olha que legal! Vai ficar um casal de gêmeos. O anacoluto e a antonomásia. As pessoas hoje querem nomes diferentes, olha aí. Então, não é? É por isso que eu brinco com eles. Eu falei, ó, gente, guarda aí, porque vai servir para o futuro. Olha as figuras de pensamento agora, que é o grupo amarelinho aqui, ó. Antítese, paradoxo, eufemismo, ironia, hipérbole, tá faltando um R aqui, gente, é hipérbole, tá? Personificação, gradação e apóstrofe. Apóstrofe também, ó. Antonomásia e apóstrofe. Olha que lindo! E temos as figuras sonoras, que é esse último grupinho aqui. Aliteração, assonância, onomatopeia e paranomásia. Paranomásia eu também gosto muito, paranomásia, tá? Então, são essas figuras que a gente vai ver. E aí, gente, assim, não se espantem com esses nomes esquisitos. Realmente, eu brinco, né, com os nomes, que dá para botar nome aí de gêmeos e tudo, até para descontrair, porque eu sei que são nomes diferentes, que a gente não está muito acostumado, né? Fora que talvez, sei lá, comparação, metáfora, ironia, esses a gente até ouve com mais frequência. Agora, catacrese, antonomásia, hipérbole, gradação, ou seja, não são nomes que a gente está acostumado. Então, eu sei que gera um estranhamento, mas fiquem tranquilos que, na verdade, a gente muitas vezes não precisa nem decorar o nome. A gente só precisa entender o que elas significam, tá? Então, eu preciso entender o que é uma sinestesia. Não preciso, talvez, decorar o nome sinestesia. Se eu souber explicar o que ela é, já me ajuda, tá? Então, não se espantem com esses nomes diferentes, não, tá? A gente vai ir devagarzinho aí para conseguir entender. A gente vai começar aqui pelas figuras de construção ou de sintaxe, que são as verdinhas aqui, tá? Então, vamos lá. Figuras de construção ou de sintaxe. As figuras de sintaxe são recursos que têm efeito mais evidente na organização sintática do enunciado, como a omissão de um termo ou a inversão de uma ordem direta entre seus termos. Então, as figuras de sintaxe ou de construção, elas estão relacionadas à construção de uma frase ou de um texto. Então, são recursos que eu uso para deixar um texto mais leve, para deixar um texto menos repetitivo, tá? Elas são utilizadas, então, na construção de um texto ou de uma frase, ok? Vamos dar uma olhada nelas aí, ó. Hipérbato ou inversão. Trata-se de uma troca na ordem mais corrente dos termos de uma oração, ou mesmo das orações de um período composto, tá?
Por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui do mestre Yoda. Muito a aprender você ainda tem. Prestem atenção nessa frase, dessa imagem aqui. Muito a aprender você ainda tem. Se eu fosse escrever essa frase na ordem correta, como é que ela ficaria? Alguém aí? Essa frase aqui do mestre Yoda. Muito a aprender você ainda tem. Se eu fosse escrever ela na ordem normal que a gente fala no dia a dia, como é que ela ficaria? Você tem muito Eu a acho que aprender. ficaria, você tem muito Que aprender. isso. Isso aí, né? Não tem o quê, né? Você tem não tem o quê. muito a aprender. Isso. Na verdade, a gente não vai Tem tirar muito a e nem aprender. colocar. Não, Isso. você tem muito a aprender. Isso aí. Na verdade, eu não vou tirar e nem colocar nenhuma palavra, né? Igual vocês falaram do que aí, o que não existe. Então, eu não vou colocar o que aqui. Na verdade, eu só vou reorganizar essa frase. Ó, eu vou escrever ela aqui para a gente ver. Ó, você. Vou até colocar com letra grande aqui, ó. Você. Aí, ó, usei o você. Tem que usar todas as palavras. O ainda. Você ainda tem muito a aprender. Tá? Então, vou subir aqui para ver melhor. Ó, essa frase aqui, que eu coloquei em vermelho, na verdade é a mesma frase que está embaixo, que está nessa imagem aqui do Yoda. Só que nessa frase que a gente reescreveu, como vocês falaram aí, vocês fizeram certo, ela está na ordem que eu falo no dia a dia, né? Você ainda tem muito a aprender. Essa é a forma que eu falo. O que foi feito aqui nessa imagem do Yoda? Na verdade, eles escreveram essa frase na ordem inversa. Muito a aprender você ainda tem. Tá? Por que é usado isso? Na verdade, é usado para dar mais ênfase, né? Na verdade, eu estou dando ênfase aqui no muito. Estou dizendo que tem muito a aprender ainda. Por isso eu coloquei ele em primeiro. Mas, na verdade, é a mesma coisa, eu só inverti a frase. Essa é uma figura de linguagem que se chama hipérbato ou inversão. Eu inverto a ordem de uma frase. Uma frase, geralmente, ela tem a seguinte ordem. Deixa eu usar aqui o espaço. Ó. Geralmente, uma frase ela tem a seguinte ordem: sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem normal na língua portuguesa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ana cantou no coral. Sujeito, Ana. Verbo, cantou. Complemento, no coral. Ordem normal, né? Que a gente chama de ordem direta. Ana cantou no coral. Sujeito, verbo, complemento. Se eu quiser inverter essa frase, como que eu vou colocar? Ó, só vou mudar a ordem, tá, gente? No coral, Ana cantou. Eu só mudei a ordem dos termos. Ó, o no coral, que era o meu complemento, continua aqui. A Ana, que é o meu sujeito, continua aqui. E o meu verbo, que é cantou, continua aqui. Eu só escrevi a mesma frase na ordem inversa. Então, eu utilizei a figura de linguagem chamada inversão. Eu inverti a frase. Para dar o quê? Para dar mais ênfase ao coral, tá? Ou no caso aqui do nosso mestre Yoda, ao muito aprender, tá? Então, essa é a figura de linguagem que a gente chama aí de inversão. Tem um outro exemplo aqui em cima, ó. Imitar era o meio indicado, fingida era a inspiração. O artificial o entusiasmo. Como é que ficaria essa frase se eu escrevesse na ordem certa? Alguém consegue aí? Essa que está aqui como exemplo, vou colocar ela aqui de outra cor. Vou colocar ela aqui de azul para a gente conseguir ver melhor. Essa frase que está em azul. Imitar era o meio indicado, fingida era a inspiração e artificial o entusiasmo. Alguém consegue colocar na ordem correta? Correta não, né? Na ordem direta. Ficaria fingida era inspiração e artificial o entusiasmo. Imitar era um meio indicado?
Mais ou menos isso. Vamos organizar aqui, ó. Imitar era o meio indicado. O meio indicado era imitar. Imitar. Ponto e vírgula, né? A inspiração era fingida. Fingida. Ponto e vírgula de novo? Não, só vírgula. E o entusiasmo. Eita, tô ruim de digitar hoje, gente. E o entusiasmo era artificial. Tá? Então, essa aqui seria a mesma frase na ordem direta. O meio indicado era imitar, a inspiração era fingida e o entusiasmo era artificial. O que o Gonçalves de Magalhães, que é um autor brasileiro, fez? Ele escreveu na ordem inversa, para dar mais ênfase ao imitar, ao fingida e ao artificial. Tá? Ele inverteu a ordem das frases. Beleza, gente? Então, ó, nesses exemplos aqui, o que eu estou fazendo é inverter a ordem. Tá? Muito a aprender você tem, você ainda tem muito a aprender. Tá? Sujeito, verbo, complemento. Ó. Você, sujeito. Ainda tem muito a aprender. Verbo e complemento. Ok? Continuando aqui. Essa aqui é mais fácil. Pleonasmo. É uma das figuras de linguagem mais conhecidas. Trata-se da repetição enfática de um termo ou uma ideia, reforçando-o no enunciado, ou seja, reforçando-o na frase. Tem muita gente que faz pleonasmo todo dia, no dia inteiro. A minha mãe é uma. Vem pra cima, menina. Sobe pra cima, menina. É pleonasmo, né? Quem sobe, já sobe pra cima. Não dá pra subir pra baixo. Então, é pleonasmo. Então, é essa ideia repetitiva. Às vezes, a gente faz sem perceber, né? Eu viro e mexo, faço com a minha cachorra. Vira e mexe, eu viro pra ela e falo assim, Pipoca, sai pra fora. Anda, Pipoca, sai pra fora. Afinal de contas, dá pra sair pra dentro, gente? Não dá, né? É até engraçado. Mas a gente faz no dia a dia sem perceber. Então, o pleonasmo é isso, é essa repetição que, inclusive, no dia a dia, quando a gente faz sem perceber, ela é considerada errado. Mas, na literatura, muitas vezes ela ocorre de forma proposital, tá? Contudo, ó, aqui embaixo, ó, contudo, há casos nos quais essa repetição é mais sutil e até mesmo estilística, por assim dizer, né? Igual quando esse exemplo aqui, ó, sorria um sorriso nervoso. Não tem como sorrir um choro, né, gente? Eu só posso sorrir um sorriso. Então, eu tenho aqui um pleonasmo. Mas esse pleonasmo foi intencional, para dizer que era aquele riso nervoso. Tá? Neste caso, mesmo sendo evidente de quem sorri um sorriso, fica claro o efeito de ênfase que obtém o produtor do enunciado ao explicitar o termo sorriso para qualificá-lo como nervoso, né? Aquele riso de nervoso. Por isso que ele repetiu aqui, tá? Sorria um sorriso nervoso. Aí eu trouxe essa tirinha aqui para a gente dar uma olhada, né? Ó, sai para fora, Rex, que é o que eu mais faço aqui em casa com a Pipoca. Vira e mexe, eu, sai para fora, Pipoca, né? E aí é um pleonasmo, e aí a gente chama de pleonasmo vicioso, né? Que é um vício de linguagem. Ela te enxotou com um pleonasmo impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi, levar a saia para fora. Né, ó, porque ele tá brincando aqui com o termo saia, ó. Porque, na verdade, o certo seria ela falar para fora, Rex, ou sai, Rex, né? Ou eu falo só o sai, ou eu falo só o para fora. Eu não devo falar o saia para fora. E aí, o que o Rex entendeu? Que, na verdade, era para ele levar a saia dela, né? A roupa dela para fora. E aí, ele catou a saia dela e levou lá para fora. Né? Então, uma brincadeira aí com o pleonasmo. E aí, eu trouxe aqui para a gente ver os principais pleonasmos viciosos que a gente usa no dia a dia e que a gente tem que evitar. Tá? Ó, hemorragia de sangue,
Só pode ser de sangue, né, gente? Não tem como ser de outra coisa. Afinal de contas, o nome já diz hemo. Hemo é de sangue, né? Hemorragia. Duas metades, se é metade, já está dividido no meio. Não é duas, já está dividido no meio. Então, são metades só. Ambos os dois, se eu estou falando ambos, já está subentendido que são dois. Esse aqui eu também uso muito, gente. Sem querer, eu falo muito. Verdade verdadeira. Quando eu quero dar ênfase, eu sempre falo, não, gente, jura, é verdade verdadeira. Tá? Mas, claro, se é verdade, só pode ser verdadeira. Fato real. Quando é fato, é porque é real, né? Não tenho que repetir as duas coisas. Propriedade característica. Se é uma propriedade, é porque já é uma característica de alguém. O sair para fora, né? A gente viu até na tirinha. Entrar para dentro, subir para cima. Encarar de frente. Tem como encarar de costas? Não tem, né? Se é encarar, é de cara, né? Então é de frente. Adiar para depois. Todo mundo fala essa. Se eu estou adiando, é lógico que é para depois. E retornar de novo. A gente até fala, vou ter que retornar de novo, né? Mas não é. Se eu estou retornando, é porque já é de novo. Tenho certeza que todos vocês aí estão se identificando com algumas dessas palavrinhas aqui. Falam algumas dessas aqui com frequência, inclusive. Outros aí para a gente ver. Polissíndeto, tá? O nome aqui pode ajudar a gente, ó. Poli, tá? Alguém consegue ter uma ideia do que significa esse termo poli? Lembra aí de polissílabo? Alguém consegue ter uma ideia? O que significa poli? Polissílaba, nome. Pode ser, mas o que significa? Você sabe? Não. Não? Então vamos aprender. Quando eu tenho essa palavrinha poli no início, polissíndeto, polissílaba, poli significa muito, muitas coisas. Então, quando eu falo que eu tenho poli alguma coisa, significa que eu tenho várias coisas, muitas coisas. Polissílabo, por exemplo, são muitas, várias sílabas. Polissílabo, muitas sílabas. No caso aqui do polissíndeto, vai significar que eu tenho muitos síndetos, vários síndetos. E o que é um síndeto? Um síndeto é um conectivo. É algo que vai ligar uma oração na outra. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. Ó. De tanta alegria, a menina sorria e chorava e gritava e corria e cantava alegres canções. Então, olha só como eu tenho várias vezes o E. Ó, e chorava, e gritava, e corria, e cantava. Essa repetição do E aqui, ela é intencional. Foi feita para dar ênfase em tudo que essa menina estava fazendo ao mesmo tempo. E esse E aqui é um conectivo, né? Ele liga um pedacinho dessa frase na outra. Então, no caso, o E aqui, ele está funcionando como polissíndeto, ou seja, várias vezes o E, várias vezes o mesmo síndeto, o mesmo conectivo, polissíndeto. Então, quando eu tenho polissíndeto, significa que eu tenho várias vezes a repetição aí de uma conjunção. Ou o E é o mais comum, tá, gente? 99% das vezes vai ser o E, tá? Porque o certo aqui seria eu colocar só a vírgula, né? De tanta alegria, a menina sorria, chorava, gritava, corria, e aí aqui no último eu coloco o E. E cantava. Mas para dar ênfase, o autor colocou várias vezes o E. Tá? Então, várias vezes o E, ele repetiu de propósito. Então, ele fez aí uma figura de linguagem chamada polissíndeto. Ele repetiu várias vezes esse conectivo, né? Esse, vou até acrescentar aqui, ó, esse síndeto, tá? E o assíndeto é o contrário do polissíndeto.
Então, o poli, eu tenho muitas vezes o síndeto, que é a conjunção. No assíndeto, na verdade, eu retiro esse síndeto. É a ausência dele, né? Esse A aqui na frente significa ausência. É a ausência do síndeto, é a falta dele, tá? Então, eu não coloco ele aqui. Ó, aqui no exemplo da música do Cazuza. Por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Aqui, na verdade, ele poderia ter usado a conexão e feito a junção, ó. Vou até colocar aqui para a gente ver, ó. Por você eu largo tudo e vou mendigar, roubar e matar. Só que aí o que o Cazuza, que é o autor dessa música, ele escolheu fazer? Ele não colocou a conjunção, colocou um ponto e continuou. Então eu tenho um assíndeto. Eu tenho a falta da conjunção aqui. Certo? Continuando aqui, ó. Que por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro e canudo. Mas ele não quis colocar esse E. Então, ele deixou sem o E, botou só a vírgula, ele fez um assíndeto. Ou seja, ficou faltando ali esse síndeto, essa conjunção. Tá? A mesma coisa aqui na de baixo, ó. Eu tinha fama, a palavra e a carreira. Mas o que ele quis? Ele não quis colocar esse E aqui. Então, ele botou só a vírgula e deixou sem a conjunção, sem o E. Beleza? Então, ó, o polissíndeto é a repetição da conjunção e o assíndeto a ausência dessa mesma conjunção. Tá? Continuando. Eu vou fazer só o anacoluto, a anáfora e a sinestesia. Tá? Vou parar aqui na sinestesia. Vou fazer só mais 3 e a gente vê o restante nas próximas aulas. Anacoluto. Ocorre quando há dentro de uma oração ou frase um termo qualquer que parece deslocado ou que compromete, de certa maneira, a compreensão do sentido geral. É muito comum, sobretudo, na oralidade, quando uma pessoa muda de opção sobre a construção sintática do enunciado que fará, ou mesmo em textos escritos. Ó, olha só como é que ocorre aqui, ó. Ocorre, então, um deslocamento, né? O termo está deslocado. Vamos ver, ó. Minha história, tudo besteira para enganar os outros, tá? Então, ó, minha história, na verdade, está faltando aqui, né? Um verbo aqui, né? É tudo besteira para enganar os outros. Eu não coloquei, eu deixei fora da ordem correta, tá faltando aqui, tá? Aqui embaixo, ó, trago-te flores, restos arrancados. Esse restos arrancados aqui, na verdade, está fora aqui do lugar, né? Ou seja, eu coloquei aqui só para explicar o que são essas flores. Mas aí, ó, eu coloquei aqui invertendo a posição do texto. Tá? Anáfora é a repetição de uma mesma palavra ou estrutura no início da frase. Esse daqui é fácil, tá? A anáfora é bem tranquila. Eu vou repetindo uma mesma coisa no início do verso, tá? Olha essa música do Skank, ó. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio. É ver o céu se abrir no estilo. Então, ó, no início de cada verso, ele vai repetindo aí o é. Tá? Nesses dois aqui, ele repete até o é como. E depois ele vai repetindo só o é. Ó. Em todo o início de verso, ele repete o é. Então, o anáfora é isso, é a repetição de uma mesma palavra no início das frases ou dos versos, tá? E versos consecutivos, um embaixo do outro. É como mergulhar no rio, é como não morrer de frio, é ter o estômago vazio, é ver o céu se abrir. E isso, inclusive, é usado para dar ritmo, né?
Se a gente for cantar a música, quem conhece essa música aí, né? Eu não canto muito bem não, tá, gente? Mas assim, ó. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estilo e não se animar. Então, é até mesmo para dar ritmo, para ajudar na rima da música, no caso aqui dessa música do Skank. Eu vou repetindo esse é aqui no início dos versos. A última aí, a silepse. Essa é um pouquinho mais complicadinha, vamos prestar atenção nessa aí, que é a nossa última. A silepse, normalmente confundida com um simples erro, ou que nem sempre condiz com a realidade, pois pode ser uma opção expressiva do autor. Então, a silepse, quando eu olho a primeira vez, parece que a frase está errada, tá? Ela pode ser silepse de número, ou seja, eu tenho dois termos ali, um no plural e um no singular. Pode ser de gênero, masculino e feminino. E pode ser de pessoa, primeira pessoa ou segunda pessoa, ou primeira pessoa e terceira pessoa. Vamos ver o exemplo que ajuda. Ó. Silepse de número, singular e plural. A dupla era invencível porque eram muito fortes. A dupla está no singular, né? Plural e singular. Singular quando eu não tenho S, plural quando eu tenho S, de forma genérica, tá? A dupla está no singular. Era invencível porque eram muito fortes. Aí aqui o meu verbo eram já está no plural. Assim como o fortes também está no plural, tá? Dupla é um substantivo singular. Então, o certo seria a dupla era invencível porque era muito forte. Mas no caso aqui, ele usou de propósito o plural porque dupla dá a ideia de quê? De duas pessoas, tá? Então, a gente tem uma silepse de número. Pode até parecer que está errado, mas é intencional. Agora, a silepse de gênero, masculino e feminino. Sua Majestade, ó, Sua Majestade, sua, feminino. Parece cansado hoje. Beleza? Então, ó, o Sua Majestade é um termo que está no feminino, mas eu estou me referindo a um rei, a um homem. Então, o meu verbo aqui, cansado, está indicando que é um homem. Sua Majestade é um termo feminino, mas está se referindo, nesse caso aqui, a um homem. Tá? Então, eu tenho essa silepse de gênero, presença do feminino e do masculino na mesma frase. E de pessoa, os caraurenses somos muito forrozeiros, tá? O verbo somos deveria estar na terceira pessoa para concordar com os caraurenses, né? Mas, aparentemente, o autor se incluiu ali, porque ele também é de Caruaru. Então, em vez de ele colocar os caraurenses são, ele colocou somos, por quê? Porque ele se incluiu dentro do grupo, tá? Então, ele fez uma silepse de pessoa. Aqui, eu estou na terceira pessoa, eles, os caraurenses, são, e passei aqui para a primeira. Os caraurenses somos, nós somos, primeira pessoa do plural, tá? Beleza? Uma outra tirinha aqui da Mafalda para a gente terminar. Tá na hora, né? São 8h15. Ó, fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Olha só esse primeiro balãozinho, né? Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. O certo aqui seria o são crianças. Só que quando o personagem, né, o menininho, fala somos, ele está falando somos por quê? Porque ele está se incluindo no grupo, porque ele também é uma criança. Então, fiquei sabendo que mais da metade da população mundial, me incluindo junto, somos criança. Então, ele está se incluindo aqui, é uma silepse de número. Ok? De número não, desculpa, de pessoa.
tá? Em vez dele falar na terceira pessoa, são, eles são, ele falou na primeira do plural, nós somos. Beleza, gente? Eu não vou continuar aqui com a elipse, não vai dar tempo, então a gente continua a partir da próxima aula aqui. E também, se der tempo, né, se correr tudo bem, na próxima aula aí a gente finaliza, né, se der tempo, se não der, a gente pega mais uma aula, não tem problema, e fazemos aí também exercícios. Certo? Beleza? Dúvidas, perguntas? Não? Vou deixar o material lá para vocês também, darem uma olhada até o que a gente viu hoje, tá? Realmente os nomes são diferentes, eles confundem um pouquinho, mas a gente precisa aí se habituar e quando vê aí realmente dentro da prova, dentro do exercício, facilita um pouquinho, tá bom? Agradeço aí, então, a presença de vocês, a paciência. Essas questões caem muito na prova, professor? Costuma cair, sim, Cláudio, costuma cair aí, assim, geralmente umas 3, 5, por aí, tá? Porque português é uma coisa muito ampla, né? A gente tem muito conteúdo, então cai um pouquinho de cada, né? Mas costuma cair em torno de umas 5 questões sobre as figuras de linguagem, tá? E aí a gente tem que conhecer essas figuras. Beleza, gente? Obrigado, boa noite. Bem, ó, vou parar aqui, boa noite. tá? Agora, a seguir tem a aula aí de matemática com a Tássia. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.